Olá, que bom ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Hoje trataremos de um assunto muito interessante que todo mundo já ouviu falar alguma coisa, mas que pouca gente conhece bem, que é a psicanálise. E o meu convidado, a quem eu agradeço demais a participação, é o professor Jorge Biratã. O professor veio aqui para ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre esse assunto que tanto nos interessa. Professor, muito obrigado por sua participação. Eu quero que você saúde aí o nosso público para que a gente comece com as perguntas. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, Sandro, por seu convite. Um grande abraço a todos da Rede ADM, a todos que irão assistir ou que estão assistindo agora esse nosso encontro. É uma satisfação muito grande falar de psicanálise, sempre é uma coisa instigante, sempre causa algum tipo de curiosidade. Eu tenho certeza que esse momento da gente, pelo menos, vai trazer algum pouco de luz para essa nossa discussão. Acho que vai ser bastante interessante. Eu espero contribuir da melhor maneira possível. Eu tenho certeza disso, professor. Eu queria que você começasse dizendo para a gente o que é psicanálise. Bom, psicanálise, antes de qualquer coisa, é bom que se diga onde ela começa, com quem ela começa, né? Tudo começa com Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud ele foi um médico, na verdade, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, mas hoje seria a República Tcheca, o local onde ele teria nascido. E Freud, já no seu princípio do seu trabalho ligado mais à parte da psiquiatria, ele começou a estudar, por exemplo, as mulheres que na época eram chamadas de histéricas, que sofriam de uma demanda psíquica chamada histeria, que era muito comum na época. Hoje nós temos histerias, mas elas são, digamos, de formas e expressões bastante diferentes. Mas o fato é que a psicanálise, para se entender, se compreender bem a psicanálise, é bom que se diga qual foi o elemento que Freud descobriu, ou se não descobriu, conceituou ou produziu a noção. Isso fica a escolha do freguês. Mas o que o Freud descobriu, no meu entendimento, foi aquilo que ele chamou de inconsciente. E é importante que se diga que outros já falavam antes dele de algum tipo de instância que fosse psíquica e desconhecida. Mas quem fez, digamos assim, a sistematização disso, a partir dos seus estudos e da sua experiência clínica, foi o Sigmund Freud, que com certeza é muito conhecido de todos, pelo menos a partir daquela frase, né? O Freud explica. Sempre alguém usa isso de alguma forma. Tem gente que nunca ouviu falar do Freud no sentido de sua história, do que ele trabalhava, mas alguém já pode ter usado a palavra em algum momento, ou melhor dizendo, a frase Freud explica. E a psicanálise, o que ela é? Ela é justamente uma espécie de teoria da psique, uma espécie de teoria da cultura, e é também uma espécie, para alguns, de psicoterapia. Para alguns, não. Mas ela parte do princípio mais básico de que a cura, se assim quiser se chamar de cura, ela vem através da própria palavra, ou seja, é através do diálogo, da relação entre aquele que analisa, psicanalista, e o analisando, é que ali ele vai, de alguma maneira, descobrir situações, esquemas de pensamento que foram constituídos na narrativa do ser humano desde a sua infância e que talvez em algum determinado momento tenham causado alguma espécie, por exemplo, de trauma e talvez esteja guardado, escondido em uma parte desse mesmo inconsciente. Então, Freud descobre o inconsciente e produz uma metodologia, um método, uma forma de alguma forma produzir uma cura para diversas demandas que o ser humano ele tem, que vão constituir o ser humano na infância, na idade adulta, na velhice, ou seja, nós somos o tempo todo constituídos por narrativas. A nossa vida é uma narrativa. Pense, por exemplo, que assim que você entrou nessa sala e que eu entrei também, isso já é passado. Portanto, qualquer coisa que eu diga sobre esse momento anterior já não existe, é uma narrativa. O fato é que nós temos uma vida imensa em termos de dias, meses e anos, e uma boa parte desses acontecimentos, eles encontram-se guardados em uma determinada parte da memória, mas não apenas as lembranças, mas os sentimentos, as emoções, os traumas e outras várias situações que nós carregamos. Algumas delas nós lembramos de imediato, mas boa parte delas não. Algumas delas, inclusive, o nosso próprio sistema psíquico, ele pode ofuscar justamente para nos preservar. O que Freud, então, traz, o grande salto, digamos assim, nos estudos psíquicos é justamente a ideia da descoberta dessa instância, que tem vida própria. É muito interessante perceber isso. E quando a gente fala nesse inconsciente, não é uma coisa à parte, mas é uma parte sua,
que tem vida própria, que tem inteligência própria e que, de alguma maneira, vez por outra, toma decisões que você pensa que foi você quem tomou. Isso é muito interessante. E a tarefa da psicanálise é trazer à tona resquícios, expressões desse mesmo inconsciente, porque você acessá-lo totalmente é impossível. Mas quando você sabe da existência dele e quando você, de alguma maneira, se aproxima no diálogo com ele, com certeza você vai ter uma vida muito, mas muito melhor. Professor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público, que é um público geral, né, um canal que trata principalmente de ADM, mas que trata de todas as áreas, tudo que aparece pode interessar para a gente, sobre a formação do psicanalista. Porque a gente tem psiquiatra, psicólogo, psicanalista, e muitas vezes a grande população não faz essa distinção. Eu queria que você explicasse para a gente como é que se dá a formação do psicanalista, professor. É interessante, essa pergunta é muito boa, porque traz uma luz também a essa diversidade de possibilidades de formações. Eu queria começar, inclusive, falando do Freud, porque o Freud era médico, não era psicólogo. Se a gente pega, por exemplo, alguns dos autores mais importantes da psicanálise contemporânea, como Jacques Lacan, do qual eu me afilio, ele também era médico. Existem, na verdade, inúmeras pessoas com formações diferentes atuando como psicanalistas. Então, vamos pegar quais são as possibilidades. Então, existe, na verdade, primeiramente, uma coisa chamada medicina e psiquiatria. O que é que a psiquiatria faz? A psiquiatria, ela estuda os processos psíquicos humanos, mas sempre tem algum tipo de recorte que está vinculado à farmacologia, ou seja, você parte de um princípio de um normal, então isso daqui seria o normal. E toda sua atitude que se afasta desse dito normal, você precisa de alguma maneira de um ajuste para voltar a esse ponto. Então, significaria dizer que na medicina, na psiquiatria, o interesse é que você retorne a um chamado normal. E esse normal normalmente é tratado com medicamentos. Então, nós também temos que ter um cuidado. Não é o exagero de dizer que a pessoa, por exemplo, como se diz por aí, a pessoa então está louca. Não. A gente tem que partir do princípio, que eu acho muito importante. Suponha que você está caminhando e você torce o tornozelo, o joelho. O que é que vai acontecer com você? Você pode continuar andando, mas de alguma forma você vai ficar incapacitado em determinados movimentos. Significaria dizer que você pode precisar de um anti-inflamatório, pode ser que você precise até engessar, como se dizia antigamente. Alguma coisa você precisa fazer para você continuar tendo uma vida normal até que você esteja totalmente recuperado. O mesmo acontece sob o ponto de vista psíquico, ou seja, você pode estar passando por uma situação de um estresse muito profundo, que talvez você necessite de um medicamento para atenuar esses impactos, para que, por exemplo, você consiga ir trabalhar, para que você consiga, por exemplo, dormir. Então, não necessariamente está vinculado a uma loucura, mas essa parte da medicina psiquiatria, que é muito importante, tem muito a ver com a farmacologia e ela só é operada pelos médicos. Esse é o trabalho do psiquiatra, que pode ser um psicanalista? Pode, se ele fizer a formação como psicanalista, que aí é uma outra coisa que eu já vou explicar. Existe uma segunda possibilidade de formação, que é a formação acadêmica como psicólogo. Então, a pessoa vai fazer um curso de psicologia e dentro do corpo da formação em psicologia, você tem diversas abordagens. Então, por exemplo, tem gente que se afilia, por exemplo, a uma chamada teoria cognitivo-comportamental. É uma possibilidade. Tem gente que se afilia ao que a gente chama de psicodrama. É uma possibilidade. Mas a força da psicanálise foi tão grande que ela acabou também seduzindo psicólogos. Ou seja, vários psicólogos começaram a se aprofundar nos estudos psicanalíticos e aderiram a essa forma de abordagem. Isso significa dizer que o psicólogo ele tem uma formação universitária acadêmica como psicólogo, mas ele opta por exercer de tal forma que ele usa os conceitos da psicanálise parcialmente ou até completamente. Tem uma variação. Tem psicólogo, por exemplo, que se torna absolutamente um psicanalista. Tem psicólogo que utiliza alguns elementos da psicanálise na sua atuação clínica. Essas são as duas instâncias. E a terceira instância é a que a gente chama do próprio psicanalista. O que é necessário para alguém se tornar psicanalista? Não existe, nem no Brasil, nem no mundo, uma instituição acadêmica propriamente dita que forma psicanalistas. O que existem são escolas, academias de formação, que são independentes dessa formação acadêmica.
É possível que você encontre, por exemplo, um curso de pós-graduação em uma faculdade, por exemplo, de psicanálise? Sim, é perfeitamente possível. Mas a formação de um psicanalista se dá normalmente nessas escolas, nessas academias. E aí tem uma questão-chave que é crítica, na verdade, né? A formação de um psicanalista, primeiro que a palavra mais importante a ser utilizada, eu estou utilizando aqui só para efeito didático, mas a palavra-chave é transmissão e não formação. É costume-se dizer que a psicanálise ela é transmitida. Por que transmitida? Porque a formação sempre parte do princípio de que você tem um começo, meio e fim, e aí a execução. A formação de um psicanalista se dá durante toda a sua vida. Ou seja, a partir do momento que ele começa os seus estudos dentro da área da psicanálise, em uma escola de competência habilitada, aí ele vai precisar, ele tem que ter a consciência de que ele precisa ter uma vida toda de estudo. E esse estudo exige um tripé. Esse tripé é a formação teórica, a mais básica, exige também uma espécie de acompanhamento, uma supervisão, porque ele precisa sempre ter alguém que acompanhe os seus casos, alguém em uma instância superior de formação, e ele precisa também fazer a análise, ou seja, aquilo que fora da psicanálise as pessoas chamam comumente de terapia. Não existe um psicanalista que não faz a sua própria terapia. É necessário, ou seja, a sua análise. É fundamental para o seu equilíbrio, para que ele consiga, de alguma forma, se manter consciente do seu próprio trabalho. Então, é uma coisa muito exigente, é uma espécie de formação, no caso aqui, transmissão, que exige, demanda muito estudo, é uma carga de leitura bastante grande e, principalmente, de autoavaliação, de análise própria também muito profunda. Agora, eu queria até que você me permitisse falar de um perigo que existe justamente nisso. Existem, vocês vão encontrar inúmeras ditas formações na própria internet que dizem formar psicanalistas. É um perigo muito grande, porque tem gente que, inclusive, distorce a própria teoria psicanalista, da própria psicanálise. Vocês vão ver, por exemplo, formações que já relacionam psicanálise e religião, que não tem nenhuma relação direta. Né? A própria psicanálise pode fazer estudos da religiosidade, da espiritualidade, da fé das pessoas, é até um fenômeno estudado por Freud. Mas você não vai transformar a psicanálise em um braço de uma intervenção religiosa. Mas tem gente fazendo isso lá fora. Existem pessoas que querem transformar, vender a ideia de que pode transformar alguém, um psicanalista, em 12 meses e entregar um certificado, uma carteirinha. Esse não é o caminho. Minha recomendação é, se qualquer um de vocês que sejam alunos, estudantes, professores, que têm interesse em conhecer mais psicanálise, e mais do que isso, queiram ter uma formação ou transmissão, procurem referências com psicanalistas já formados dessas escolas, academias de formação e transmissão, que eles vão com certeza indicar em cada cidade, em cada capital do país ou cada cidade do interior, é mais comum nas capitais, algum tipo de instituição renomada, formada por pessoas que já atuam há décadas e décadas, com responsabilidade, que vão transmitir essa mesma tradição de maneira ética, acessível, inteligente, mas, ao mesmo tempo, ao mais importante, de maneira extremamente responsável. Até porque você está lidando com a vida psíquica das pessoas. Então, a responsabilidade é absurdamente grande. Mas essa é a possibilidade, ou seja, você pode se transformar em psicanalista depois de ser um psiquiatra e ter uma formação nessa área, você pode ser um psicanalista se você também for alguém que se formou em psicologia e buscar a teoria psicanalítica, e você pode também se transformar em psicanalista a partir de uma formação consistente através de uma escola. Em Salvador, por exemplo, que é muito comum, você tem, por exemplo, o Espaço Psicanalítico, que é uma escola, você tem o Espaço Moebius, são instituições que já têm décadas extremamente respeitadas no Brasil inteiro, mas essa tradição psicanalítica, que é importante que se diga, desse estilo de formação, não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. É importante que se diga isso. E aí, só para finalizar, alguns talvez se perguntem, mas por que não você ter, por exemplo, uma formação vinculada ao Ministério da Educação, da Cultura, para mediar, para, de alguma maneira, digamos assim, controlar a formação? Aí é que está uma questão chave da psicanálise. A psicanálise se coloca, não é de maneira arrogante, mas de uma maneira, digamos assim, bastante crítica em relação ao papel desse mesmo Estado, porque, veja só, no passado, nós já tivemos estados que foram orientados pelo nazismo.
estados que já foram orientados pelo fascismo, por tiranias. Então, não necessariamente digamos assim, a vigência, a supervisão de um Estado determinaria uma espécie de base ética, de um esteio ético para que aquilo fizesse sentido. Por isso a psicanálise tem autonomia. É comum se dizer que quem autoriza o psicanalista é ele mesmo, mas a partir, claro, de uma formação e uma transmissão com consistência e responsável. Perfeito, professor. Interessante saber disso. Realmente não fazia ideia desse processo todo. E tem todo o fundamento, né? Porque, como você diz, os estados variaram em seus caráteres ao longo do tempo. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? A gente tem vizinhos aqui Exato. passando por problemas bem complexos. O nosso continua confuso, né? Espero que tome melhores caminhos, né? Que saia dessa polaridade que a gente vive. Mas, efetivamente, é interessante esse posicionamento. Eu não conhecia. Agora, entrando na teoria de Freud. Eu li que Freud explica que a maior parte dos processos psíquicos ocorrem dentro do caráter inconsciente do ser humano e não na parte consciente. Eu queria saber de que forma é que isso influencia a vida de nós, indivíduos. Freud desenvolveu vários conceitos e noções. E tem duas, digamos assim, instâncias que são fundamentais. A primeira é a chamada primeira tópica, que justamente trata da ideia de inconsciente, consciente e pré-consciente. Essa tópica ela parte do pressuposto, é aquilo que eu disse agora há pouco, de que nós temos uma vida consciente, mas nós temos também uma vida e uma parte de nós que é inconsciente. Essa é a primeira tópica mais famosa. Mas existe uma segunda tópica, que parte do pressuposto que no nosso aparelho psíquico nós temos outras instâncias. Uma não retira a base da outra. Muito pelo contrário, torna mais sofisticado. É uma espécie de aprofundamento. Então, Freud, por exemplo, ele nos diz que nós, no nosso aparelho psíquico, nós temos três instâncias, que são chamadas de id, ego e superego. Id, ego e superego. Eu vou começar, eu gosto sempre de tratar pelos exemplos. Uma criança pequena, um bebê, ele é praticamente todo id. Por que ele é todo id? Porque ele não tem ainda, por exemplo, a supervisão, o controle daquilo que está fora dele, nem dos próprios pais ainda, nem da própria sociedade. Uma criança, quando ela nasce, ela quer, antes de qualquer coisa, obter a satisfação dos seus desejos. Se ela está com fome, se ela quer passar a mão no rosto, se ela chora, tudo é automático. Imaginem, por exemplo, que uma criança muito pequena, ela pode, por exemplo, encontrar com um gato e começar a bater em um gato, chutar um gato. E ela vê o gato, por exemplo, miando. E ela pode achar aquilo engraçado. Ela não sente, por exemplo, que aquilo é um malefício que maltrata, porque ela não está sentindo nada. Então, ela pode continuar, por exemplo, batendo no gato simplesmente porque acha engraçado o gato miando e continuar fazendo aquilo. É importante que se diga que nós todos somos seres de desejos, o que Freud chamaria de impulsos e pulsões. Então, as pessoas querem comer, as pessoas querem beber, as pessoas querem fazer sexo, as pessoas, vez por outra, querem matar alguém. Todo mundo já pensou na vida em matar alguém, por raiva, por algum tipo de coisa. O fato é que nós somos, de alguma forma, digamos assim, limitados por outras instâncias, mas todos nós temos na nossa composição aquilo que é mais básico, aquilo que é chamado dessa instância psíquica que a gente chama de id, que é formada justamente pela total necessidade de satisfação do desejo de maneira mais imediata possível. O id está aí, está em mim, está em cada um de nós. Existe uma outra instância, eu vou colocar logo como oposta, que é aquela que está fora de nós, que é uma instância moral, que ela é de alguma maneira transmitida pelos nossos pais, pela sociedade, pela igreja, pela religião, pelas instituições, pela Constituição, e que ela sempre vai dizer para você: não faça porque isso é errado, isso é imoral. Essa instância oposta é o que eu chamaria de superego. Então você tem de um lado o id, que são as nossas buscas mais básicas, e nós temos do outro lado aquilo que a gente chama de superego. E no meio dessa bagunça toda, dessas imposições, nós temos o nosso eu, aquele que tenta mediar, é o ego. Então, qual é o papel do ego? É, de alguma maneira, olhar para o id, tentar, de alguma forma, limitá-lo, controlá-lo. E, ao mesmo tempo, atender às necessidades desse mesmo superego. É claro que, num momento como esse, a gente já pode perceber
que o papel do sujeito que está no meio disso tudo é muito difícil, é muito complexo, porque o tempo todo ele vai ser instigado pelo id a uma satisfação imediata. Algumas pessoas podem perguntar alguma coisa do tipo, dizerem assim, não, mas não sou mais uma criança. Onde é que está o id? O superego já me resolveu isso. E aquela hora que você, por exemplo, vê aquela grande promoção, seu cartão de crédito está quase para estourar, mas alguma coisa fica ali, não, é só uma bobagem, um pouquinho mais, dá para a gente dividir e fazer tudo mais. De alguma forma, tem uma parte de você que quer satisfação. Não importa se é uma bolsa, se é um salto, se é comida, se é um videogame, não importa. Ele quer satisfação naquele momento. E é claro que a pessoa que o ego, a pessoa, o eu no meio disso tudo, ele precisa o tempo todo estar mediando. Nem sempre é fácil. E nós sabemos que há criaturas, pessoas, indivíduos, que, vez por outra, vão se submeter justamente a esse id. Então, você pode encontrar, por exemplo, muitas pessoas já relataram de ver um cara no ônibus se masturbando. É uma pessoa que tem algum problema relacionado a essa parte psíquica e esse id dele tem uma força muito grande. Você pode ter no oposto aquele sujeito que é tão comedido porque a religião tudo diz a ele que ele não pode fazer absolutamente nada. O fato é que tanto aquela posição extrema do id quanto a posição extrema de um superego causa problemas psíquicos para o ego, para o sujeito, para o indivíduo. A psicanálise tem por fim justamente entrar nesse meio para fortalecer o ego, a estabilidade do ego, para que ele tome decisões da maneira mais inteligente. Tanto a decisão que diga assim, eu vou bancar este desejo, porque eu tenho consciência desse desejo, mas que ele diga assim, eu também vou bancar essa limitação. Quanto mais forte é o ego, quanto mais equilibrado ele é, melhor a possibilidade de convivência e vivência da própria pessoa. Essas são as instâncias que são desenvolvidas por Freud, que são tão famosas. Eu tenho certeza que muita gente deve lembrar, quando pesquisa na internet, que vê o tal do diabinho de um lado e do anjinho do outro. E no meio o sujeito tem que tomar a decisão. É um exagero, mas faz um pouco de sentido quando a gente pensa nessas instâncias, porque a gente não pode esquecer que talvez até um impulso do ego seja uma coisa boa, ou melhor dizendo, do id seja uma coisa boa. Não necessariamente aquele desejo sempre vai ser uma coisa ruim, uma coisa má. Né? Assim como uma limitação do superego pode ser uma coisa ruim também, para a própria estabilidade emocional e das relações afetivas daquele sujeito. Você falando disso, eu me lembro que, certa feita, eu pesquisei sobre liderança com base em tribos da América do Norte e tinha uma frase lá que eu encontrei que eu já tinha visto, na verdade, em outra situação, e que me lembra isso, que eu não me lembro exatamente de que povo é, mas tem um povo que diz que há dois lobos dentro de cada um de nós, um bom e outro ruim. Aquele que vai vencer é aquele que você alimentar. Eu acho que é muito dentro dessa disputa que você fala, essa coisa do anjinho e do diabinho no ouvido da gente que tem a ver. Né? Agora, quando você fala de sexo, você já me deixa o gancho para a próxima pergunta. Né? Eu queria saber, esse processo inconsciente que acontece no ser humano, que ligação é que ele tem com as nossas tendências sexuais, que também foi assunto que Freud abordou? Ótima pergunta também. Primeiro, é importante que a gente desmistifique uma questão importante sobre sexo em Freud. A noção de sexo em Freud é muito mais ampla do que o próprio sexo em si. Ou seja, melhor dizendo, a ideia de sexualidade em Freud é muito mais abrangente do que o ato sexual. Então, por exemplo, os nossos desejos, que têm a ver com satisfação, prazer, não necessariamente se limitam ao sexo. Então, Freud, sempre que falou de sexualidade, na verdade, ele estava se referindo a essa dimensão do prazer mais ampla. Então, mesmo quando ele dizia que a criança tem uma dimensão de sexualidade, não quer dizer que é uma questão genital, sexo diretamente, mas a busca pelo próprio prazer. Então, é importante primeiro dizer, sexualidade para Freud é uma coisa que vai muito além daquilo que envolve o ato sexual. Então, na sexualidade para Freud, até aquela coisa do desejo de uma comida muito gostosa, algo que é delicioso, você vê que, inclusive, tem associações, analogias que são feitas entre comida e sexo. Se você pegar, por exemplo, a linguística, sob o ponto de vista do que é o Brasil, sexualidade e alimentação, comida, estão sempre intrincados. Isso não deixa de ser uma consequência da nossa existência, da nossa forma de ver e sentir o mundo.
Então, dito isso, podemos dizer, sim, Freud abordou a sexualidade como uma questão central, mas é importante que se diga, para além do ato sexual em si. Então, claro que o sexo propriamente dito, o ato sexual, é uma pulsão, é um impulso extremamente forte, porque é um impulso, antes de qualquer coisa, da natureza, que busca reprodução, que busca a sobrevivência. Então, evidentemente, que assim como a nossa forma de se alimentar exige que você coma para que você sobreviva, algo em nós, na nossa própria evolução, no nosso organismo, pede para que nós façamos sexo, obviamente, ou para que, pelo menos, nós tenhamos constante prazer. Evidentemente também que nós vivemos em sociedade, e como nós vivemos em sociedade, essas dimensões do próprio ego e do superego vão tratar, de alguma forma, em limitar esses mesmos desejos. A questão-chave é a seguinte, que eu acredito que essa seja uma das questões mais interessantes. Cada época, cada contexto, tem experiências de controle ou liberação sexual que são muito variadas. É bem interessante isso. Pense comigo, por exemplo, na situação das primeiras que foram estudadas por Freud, as histéricas. Boa parte dessas mulheres sofriam com determinadas coisas que tinham a ver com a repressão sexual da época. Então, essa repressão sexual da época sobre as mulheres, porque sobre os homens é bem diferente, né? No caso dos homens, mesmo você tendo uma sociedade, digamos assim, baseada numa dita moral e bons costumes, o desvio para o homem sempre foi muito mais aceito na sociedade ocidental. Então, embora de uma maneira oculta, os homens sempre puderam exercer esse lado do desejo, do sexo, de uma maneira, digamos assim, concreta, possível. Mas a vigilância sobre as mulheres sempre foi algo muito mais forte, principalmente no final do século XIX para trás e início do século XX. Então, evidentemente que isso tinha algum tipo de impacto na saúde psíquica daquelas pessoas, daquelas mulheres. Agora, note que coisa interessante. Quando nós falamos hoje, por exemplo, em histéricas, hoje você não ouve grandes casos de mulheres, por exemplo, histéricas, sob o ponto de vista semelhante ao que foi Freud. Porque também nós vivemos uma época em que a própria sexualidade feminina é exercida de uma maneira completamente diferente. Então, significa dizer que o peso da sexualidade, tanto em liberação quanto em controle, tem uma dimensão que é cultural. Ou seja, nós temos sociedades que são mais predispostas a ver a sexualidade como algo natural e normal. Nós temos sociedades que são mais predispostas a ver a sexualidade como um tabu, como um problema. Claro, todo ser humano ele tem algum tipo de sofrimento psíquico, de menor ou maior ordem, sim. Mas há sociedades que são mais férteis para contribuir com essas dores emocionais. Sociedades que são muito controladoras da própria questão da sexualidade, elas tendem a criar seres humanos mais doentes na sua relação consigo mesmos. Em sociedades onde há uma espécie de controle demasiado feroz, ditatorial, é claro que essas duas instâncias elas sempre vão gritar o id e o superego. No meio dessa história, o ego, o sujeito, o indivíduo vai sofrer bastante, justamente pelo peso de um, do outro ou dos dois. A sexualidade é fundamental, é algo que tem a ver com a nossa felicidade, se quisermos usar essa palavra. Nós, psicanalistas, de maneira geral, gostamos mais de usar a palavra bem-estar do que felicidade. Por quê? Porque quando a gente fala em felicidade, parece uma espécie de kit, né? Como se fosse uma possibilidade de longo prazo, ou um lugar a ser alcançado. A ideia de que sempre você precisa alcançar, que seria através de alguma coisa. O carro, por exemplo, aquela viagem, ou simplesmente bens materiais, ou coisas do tipo. Mas quando você alcança essas coisas, aquela casa maravilhosa, aquele carro incrível, você vai encontrar naquele mesmo momento do encontro com seu desejo satisfeito, você descobre que o desejo não foi satisfeito. Que você já vai pensar em outro carro, em outra casa, em outro relacionamento, em outra possibilidade. Porque existe algo em nós que não pode ser totalmente satisfeito. Você pode mediar as relações de prazer com aquilo, mas não satisfazê-lo por completo, porque é uma característica humana. A psicanálise traz como contribuição justamente algo que eu acho fundamental. Você ter a consciência disso. Porque quando você tem a consciência que os nossos desejos são infindáveis,
traz a você a responsabilidade de entender isso e mediar isso para a sua vida. E não necessariamente ficar numa busca eterna por um buraco que deveria ser tapado. Sabe, aquela coisa de tamponar, né? De você, de alguma maneira, tentar cobrir com alguma coisa. Você tenta tampar, você coloca aquela coisa naquele lugar, daqui a pouco você começa a perceber que não se encaixa, que não era bem por ali. Note que é interessante, a própria sexualidade. As pessoas, quando, por exemplo, fazem sexo, quando transam de forma geral, isso sempre causa algum tipo de burburinho entre as pessoas quando a gente fala de sexualidade, mesmo no século XXI, pela força que é ainda o tabu do próprio sexo. É interessante notar como isso toca profundamente cada ser humano, mas, ao mesmo tempo, ainda é um desafio para todos nós. Porque, veja, a sexualidade ela pode ser satisfeita agora. E a sensação de vazio ela vai aparecer logo em seguida. E a necessidade de tamponar isso de novo sempre vai acontecer. Isso vale para as relações afetivas, para a sexualidade, para o carro, seja lá o que for. Não se trata do carro, não se trata das pessoas à sua volta. Se trata do desejo. E esse desejo ele não pode ser plenamente satisfeito pela eternidade. Ou seja, se as pessoas partem do pressuposto de que felicidade é satisfação de desejo, é um auto-engano. Agora, é importante que se diga, você equilibrar essas possibilidades, bancar aqueles desejos, a satisfação daqueles desejos que fazem sentido e que você tem, digamos assim, a consciência da limitação dessa mesma satisfação, também é um caminho para o desenvolvimento de cada um de nós. Então, Freud, sim, é verdade. Ele traz uma experiência de centralidade da sexualidade de uma maneira imponente. Mas, lembrando, a sexualidade com uma dimensão muito maior, né, que opera em todos os seres humanos e que, de alguma forma, é o centro também da psicanálise quando você tenta compreender esse eu no meio, esse ego no meio, tentando equilibrar essas necessidades, pulsões, impulsos e desejos. Esclarecedora a sua resposta, professor. Ficou assim, muito claro para mim e tenho certeza que para o nosso público, para quem vai ouvir essa entrevista, vai clarificar de fato. E eu queria perguntar sobre mais um tópico que Freud abordou, que é a sublimação. O que é, afinal, professor, a sublimação? Sublimação é um dos conceitos ou noções mais interessantes da produção freudiana. Vamos imaginar, eu sempre digo, né, pelos exemplos. Nós temos pulsões, nós temos impulsos. Alguns deles, por exemplo, podem ser agressivos. Vocês já devem ter ouvido falar, todos que estão vendo esse vídeo agora, é uma discussão recente que é muito comum se dizer o seguinte: jogos eletrônicos que contêm armamento, contêm tiro, eles criariam a possibilidade de gerar seres violentos. Será? Vamos voltar um pouco algumas décadas. As pessoas que estão assistindo agora, que são mais jovens, provavelmente não vão imaginar que de 3 décadas para trás você poderia ir nas lojas e comprar, por exemplo, revólveres de brinquedo que eram extremamente parecidos com os reais, inclusive com espoletas, que eram uma espécie de munição fictícia que simulava o próprio tiro. Aí tem uma pergunta que se fazia na época: por que isso acontecia e essas pessoas, crianças, adolescentes, que tanto utilizaram essas armas, não necessariamente se tornaram vilões da vida moderna, contemporânea? Isso pode ser trazido para hoje. Por que esses adolescentes de 16, 20 anos ou mais? Porque você sabe que pessoas com mais de 60 anos jogam videogame hoje, até faz bem, né? Tem uma coisa em relação à manutenção da memória, daquele papel que já foi feito pelas palavras cruzadas, por exemplo, pode ser feito também pelos videogames. Hoje é maravilhoso também. E a pergunta é, então, por que esse jovem não comete, por exemplo, esses crimes? Por que aquele jovem lá nos Estados Unidos cometeu? Não é porque ele jogava videogame, é porque já existem dimensões da sua psique, da sua vida, da sua formação, de uma determinada patologia que o conduziu àquilo. Mas por que nós temos tantas crianças do passado que hoje são adultos de 40, 50, 30 anos e não cometem esses crimes, mesmo tendo usado aquelas armas do passado?
os adolescentes de hoje, por exemplo, com 15, 20, 25 anos, que não saem também atirando ninguém, porque eles sublimaram. O que é sublimar em Freud, na psicanálise? De certa forma, é você conduzir determinadas emoções, impulsos, para outras coisas, atividades que seriam atenuantes. Então, por exemplo, você pode ter uma agressividade muito grande e conseguir sublimar isso através do jogo. Tem gente, por exemplo, que gostaria ou que tem uma certa sensibilidade à própria morte. Será que aquele sujeito não se realizou como um repórter policial que está sempre acompanhando aqueles casos mais drásticos, né, daqueles programas que nós já conhecemos, que expõem de uma maneira mais forte a violência? Aí vem a pergunta, não é melhor que ele tenha sublimado do que ele tenha agido de maneira concreta? Então, a sublimação é um mecanismo de defesa do próprio ego, entre vários outros. Uma forma que o ego encontrou de sublimar, por exemplo, a agressividade. Mas não apenas a agressividade, pode ser a sexualidade também. Você pode transferir, por exemplo, determinados desejos através da pintura, da poesia. Você pode transmutar, por exemplo, um desejo sexual mais intenso, e ao invés de, por exemplo, transformar isso em algo concreto o tempo todo, e importunar, por exemplo, até as pessoas sexualmente falando, você pode transformar isso em poesia ou em uma obra de arte. Ou seja, isso é sublimação. É uma espécie de deslocamento de um impulso mais básico transformado em uma atividade que, de alguma maneira, equilibra e protege o próprio eu, o próprio ego. É a sublimação. Os cantores, artistas, poetas, poetisas, pessoas que estão usando qualquer espécie de atividade que, de alguma forma, transfere alguma atividade que seria de pulsão, seria impulsiva, ela está sublimando. Sabe aquele sujeito, por exemplo, que pratica as artes marciais, que tem aquele saco na garagem, onde ele deposita, né, a paulada em algo que é fictício? Ele não deixa de estar sublimando. A sublimação, ela é um componente importante para a proteção do próprio eu. Perfeito, professor. Me identifiquei muito aí na sua descrição, não sabia que era exatamente esse processo, mas eu fui essa criança que brigava na escola e que um belo dia a psicóloga disse à minha mãe, bota esse menino numa luta, numa arte marcial. E a resposta de minha mãe foi, esse menino já treinou karatê, esse menino luta capoeira até hoje e não respondeu. Aí ela disse à minha mãe, bota ele no judô, que o judô vai acalmar. E obviamente que isso não é coincidência, ela terminou me levando para o grande mestre que eu tive, né? Me entregou na mão do meu mestre e efetivamente me transformou naquele momento. Eu tinha 9 anos de idade e mudei totalmente a forma que eu sou. E quer queira, quer não, hoje eu tenho 51 anos de idade, você falou do saco, eu tenho um saco aqui em casa. E quando eu fico nervoso, eu boto o saco lá, eu penduro o saco e aí Vai eu lá dou porrada no sublimar. saco, né? E efetivamente fico muito mais leve, saio de lá flat, porque fica muito mais tranquilo, né? Então, eu vivo esse processo, mas sem saber a explicação. Até então, eu não sabia. Professor, agradeço demais a sua entrevista. Você deixou muito claro esses pontos. Tenho certeza que você nos ajudou muito. Tá? Eu queria que você falasse aí onde é que você trabalha, onde é que você pode ser encontrado, se você quiser anunciar suas redes sociais, porque com certeza vai ter gente que vai ficar interessada em conhecer um pouco mais. Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade e de te conhecer virtualmente. Eu tenho certeza que nós vamos nos conhecer em breve pessoalmente, né? Essa dificuldade toda da pandemia vai passar e nós vamos ter essa oportunidade com certeza e ter outros projetos com certeza lá pela frente. Foi uma maravilha para mim, foi maravilhoso compartilhar com você, conhecer você e também fazer parte dessa rede, né, que vocês trabalham. É maravilhoso saber disso. Espero também conhecer em breve outras pessoas a partir disso. Então, eu sou psicanalista, trabalho como professor universitário. Quem quiser me seguir no Instagram, por exemplo, Jorge Almeida Psicanalista, embora meu nome seja Jorge Biratã, você encontra também, mas Jorge Almeida Psicanalista é o perfil que você pode lá encontrar. Tem o meu perfil também de Facebook, Jorge Biratã, fácil de encontrar. Vou deixar também até o WhatsApp, porque se alguém quiser um contato direto, porque além do atendimento que eu faço, que é presencial, que no momento tem sido mais remoto, né? Pode ser feito também de maneira online, é o 719-8743-9994.
98743-9994. Então, você pode entrar em contato comigo, não só para as sessões, mas também para tirar dúvidas. Estou aberto a essa possibilidade. Sempre, hoje eu trabalho numa faculdade do interior, em Alagoinhas, Faculdade Santíssimo Sacramento, mas sou de Salvador, eu tenho, diria assim, dupla cidadania na brincadeira, né? Entre Salvador e Alagoinhas, no interior aqui também. Então é isso, eu quero só agradecer demais essa oportunidade, foi maravilhoso, e espero que a gente tenha outras possibilidades em breve. E professor, obrigado. Valeu, até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.